Nós estamos acostumados a acompanhar pela imprensa os indicadores de estatísticas de violência que medem, segundo as áreas de segurança pública, se as vertentes de violência aumentaram ou não, como por exemplo em roubo, furto, assassinato, latrocínio, que é o assalto seguido de morte. Mas qual a sensação de insegurança ou segurança que as pessoas têm no dia a dia? Para conversar um pouco sobre isso, está conosco no estúdio da TV Câmara a coordenadora do Núcleo Opinião da Unesp, a professora doutora Célia Retz Godoy dos Santos, para falar sobre uma pesquisa que foi realizada em maio. Mas vamos entender a pesquisa para a gente poder discutir um pouco de segurança no nosso dia a dia. Célia, obrigado por sua presença aqui. Antes de eu falar sobre a curiosidade que as pessoas vão ficar esperando da gente no nosso bate-papo, é falar sobre a questão da metodologia, dessa sistemática. Você estuda isso há bastante tempo, está no Núcleo de Opinião da Unesp, sobre como a gente faz a aferição dessas demandas do dia a dia. Isso talvez seja também como alento para os profissionais, inclusive empresários, que lidam com medições de mercado ou de sentimentos no dia a dia. Bom, então, essa pesquisa em específica, a gente usou uma metodologia que a gente chama de estimativa rápida. Por que estimativa rápida? Porque hoje o nosso mundo é rápido, né? Então, ninguém quer ficar 6 meses para fazer um levantamento de dados. Então, para fazer um levantamento de dados mais rápido, e ele acaba tendo uma amostragem que a gente chama por júris, que são especialistas. Então, o que é um especialista? Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa sobre limpeza urbana, eu vou pegar até uma pessoa que varre rua, ele é um especialista naquele fenômeno, né? Vamos chamar assim. Aqueles que estão circunscritos a essas áreas? Eles têm assim uma expertise maior dentro daquela área. O que eu quero dizer? Um contato maior, né? Então eles têm um dia a dia maior, então eles podem evidenciar alguns pontos que a pessoa corriqueiramente pode ter uma impressão mais pessoal, familiar, particular, do que uma impressão mais coletiva. Então, nesse sentido, de pegar uma impressão mais coletiva, que a gente acaba fazendo essa amostragem de júris. E é lógico que eles não representam todas as pessoas, porque as pessoas no seu dia a dia têm perfis diferenciados. Certo. Pessoas, por exemplo, que sofreram violência, elas vão ter um perfil diferenciado mais para a violência. Pessoas que nunca sofreram também têm uma visão diferente. E essas pessoas elas têm uma visão mais para o coletivo. Vamos supor, eu pego, por exemplo, um presidente ou diretor de uma associação de classe, um Rotary, né, Ciesp, CDL, ele tem uma visão, por exemplo, do comércio, quais são os problemas que acontecem de forma geral, quais são os problemas da indústria. Então, ele tem uma visão diferenciada do que só dentro da indústria dele ou só dentro da vida particular dele. Seria de fazer aferições, comparando com a pesquisa tradicional de campo, de ao invés de ser a opinião do indivíduo, de opiniões mais sistematizadas? Não digo que seja sistematizado. Eu acho assim que são opiniões de pessoas que têm assim mais polivalentes. Elas acabam entendendo, por exemplo, essa multiculturalidade que existe hoje, né, das populações. A gente acaba entendendo as diferenças que existem nesse processo, né, em todo o fenômeno. Porque assim, cada um tem uma visão particular daquilo. E tem pessoas que trabalham com o coletivo, por exemplo, uma associação de bairro. Então ela sabe a visão dela, do vizinho, do outro. Então ela tem visões mais amplas. Então é nesse sentido a gente conseguir, da mesma forma que funciona a comunicação. Você passa a comunicação para uma pessoa e ela faz essa comunicação, filtra o que é importante para aquele grupo e passa para aquele grupo, que são as lideranças, no vocabulário dela, etc. Quando você faz uma pesquisa, você faz da mesma forma. Você pega uma pessoa que tem um contato com um grupo e filtra o que aquele grupo pensa. Então, de certa maneira, ele está refletindo a população, mas é lógico que nós estamos pegando umas pessoas que são diferenciadas, né? Nesse caso específico, um dos objetivos que você apresentou é a percepção dos líderes bauruenses sobre a violência urbana e a segurança. Essa é uma das pontuações que vocês foram verificar. Isso. Nós verificamos, essa pesquisa ela foi encomendada, né? A gente fez uma parceria da Fundeb e com o Instituto São Paulo contra a Violência, que é inclusive um instituto que hoje toma conta do Disque Denúncia, né? Eles queriam saber assim, quais seriam as demandas locais. E como eles tinham pressa para fazer alguns projetos na cidade, porque o objetivo desse instituto não é trabalhar com as polícias, mas sim com ações que vão mudar o comportamento ou a atitude das pessoas em relação à violência urbana. Então são ações comportamentais, ações de campanhas, uma coisa assim mais a longo prazo. E eles tinham uma pressa para direcionar
projetos. Então a gente pensou em usar essa amostragem no sentido de dar... Às vezes a gente fala assim, não é que é só mais barata em termos de custo, ela é mais barata em termos de tempo, ela é menor, ela é mais... Resposta mais rápida. Resposta mais rápida. Então, como hoje a gente está tendo muitas mudanças, por exemplo, na época que a gente fez, estava havendo na mídia uma discussão muito grande sobre estupro. Hoje, por exemplo, está havendo na mídia uma discussão sobre os movimentos sociais que estão acontecendo em todas as cidades do Brasil, né? Então, isso impacta também nessas pessoas que estão conversando sobre isso, mobilizando sobre isso, recebendo respostas da comunidade sobre esse tema e, de certa forma, acaba evidenciando. A incidência daqueles fatores do momento sobre a forma de sobre a forma de apreciar... Tudo é assim, quando você vai formar uma opinião pública, quais são os fatores que interferem? Os psicológicos, são aqueles da personalidade da pessoa, os sociológicos, que aí entram também os fatores históricos, ou seja, o histórico o que é? Eu estou passando por um momento, então eu estou discutindo, ele está na flor, né? Depois ele volta a sedimentar na sua opinião. É lógico que ele fica como um fator histórico, porque quando você tiver uma outra atividade sobre aquilo, você vai ter lembrança daquilo, né? Então, isso é um processo, e quando ele está... que a gente chama assim, é como se fosse uma borbulha, né? Como ele está inativa, ele aparece muito mais do que quando ele está latente. Você está na sua opinião pública, mas está latente. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente vai tirar sempre essa opinião que está mais aparente, né? Quando a gente trabalha com pessoas. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com as estatísticas. Por exemplo, uma estatística de roubo da polícia, ela pode ter vamos supor, está demonstrando que houve menor índice de roubo naquele mês. Que caiu o indicador. Que caiu o indicador. E isso não tem a ver com a sensação, porque se aquilo não foi sociabilizado, não foi divulgado para a população, assim, não chamou a atenção da população, ela ainda continua com aquela sensação de segurança que ela tinha, né? Você acha que para essa experiência, traduzindo os números para a questão da realidade do dia a dia, as instituições, como de segurança pública ou dos outros segmentos públicos, deveriam se valer dessas medições e depois de campanhas de comunicação ou de mecanismos de comunicação para poder socializar ou massificar esses dados? Se a gente tomar como parâmetro o estudo de casos de Nova York, né, que era uma cidade assim considerada super violenta, que ninguém ia, nos Estados Unidos, né, e quando eles fizeram toda uma campanha de violência zero, etc., como você faz essa campanha? Você não corta aquilo, a criminalidade de um dia para a noite, né? Mas o que foi esclarecido? Que não existia, que existia pontos que existiam maior criminalidade, mas que existia áreas que não tinha criminalidade, que era uma cidade que tinha outros artifícios, né? Que dariam para o visitante, etc. E hoje, Nova York, ele é uma cidade completamente diferente se você falar sobre a imagem dele no mundo há 20 anos atrás, né? Então eu acho assim que a comunicação, ela pode, ou a campanha, ela pode também inclusive ajudar, não no sentido de mentir, não no sentido de forjar alguma coisa, mas no sentido de passar realmente para a população o que está acontecendo naquele segmento. Você está me falando que quando foi para Espanha, né, sim, que você viu uma cidade com muito policiamento e outra cidade com pouco policiamento. E que você estava andando lá, sentindo que estava no primeiro mundo, sentido seguro. Então, isso é uma sensação sua que você levou para lá. Pode ocorrer de você estar lá também sofrendo um risco. Mas como você não sabe, é como acontece aqui, o alemão que foi baleado lá. Eu, por exemplo, nunca fui na favela visitar. Sim. E o pessoal que vem de fora vai lá achando que está vendo uma coisa pitoresca, né? Assim como a gente vai no Chile, vai visitar, né, o morro lá deles que tem, né? A gente vai lá visitar e aqui a gente não, porque aqui a gente tem uma sensação de segurança tão grande, de insegurança, que a gente não consegue fazer esse passeio aqui, né? Para aproveitar a questão acadêmica, para as pessoas irem se acostumando com isso no dia a dia, você falou da metodologia da estimativa rápida. O que é a técnica de Delfos nessa história? Então, a estimativa rápida, ela é assim, você fazer com essas lideranças. E a técnica de Delfos é uma técnica, assim, no caso da pessoa indicar uma outra pessoa. Então, é como se fosse uma bola de neve. Você indica uma pessoa que também entende sobre isso e aí a pessoa vai responder. Porque o que a gente tem nessa técnica? Uma dificuldade dessas pessoas que trabalham, que são lideranças, em querer responder essa questão, né? Por falta de tempo, ou então porque acha que ela não vai representar a categoria dela como um todo. Por exemplo, eu vou entrevistar um policial. Mas não posso falar sobre todos
em nome de todos os policiais, entendeu? Então a gente, quando tem uma indicação, é mais fácil, porque você chega até essa pessoa, fala, ó, tal pessoa me indicou, sabe que você entende sobre esse assunto, né? E hoje a gente faz muito isso em tendência de economia. E nessa técnica, que peso tem você escolher esse especialista ou júri, o perfil dele para a questão da representação ou da representatividade? Então o que a gente tenta nessa representatividade é ter assim, uma polivalência de pessoas, por exemplo, pessoas que trabalham com comércio, com indústria, que tem, por exemplo, ligação com a saúde. No caso da violência, a gente escolheu pessoas que trabalham no posto de saúde, porque sempre tem alguma com um contato com essa violência quando vai para o posto de saúde, para o hospital, advogados. A gente escolheu vários... Líderes comunitários, de associação de bairros, professores. Nós fomos muito em escola por causa da violência na escola, né? Então a gente pegou diretoras de escola para saber sobre bullying. Então pegamos as várias nuances da violência urbana e escolhemos pessoas representativas disso. E a partir desse as pessoas iam indicando para que a gente pudesse fazer assim, ter um panorama, né, sobre como é que é a sensação de segurança aqui em Bauru. E nesse caso são só entrevistas ou você combina entrevistas com algum tipo de questionário? Então, nesse caso a gente fez uma entrevista que a gente chama de estruturada, que ela é padronizada. Além dela ter algumas perguntas fechadas, né, que são aquelas perguntas que a gente já propõe uma alternativa, e como são várias alternativas extensas, a gente faz com cartões para que a pessoa escolha, né? Então, por exemplo, quais são os principais problemas? A gente coloca 15 problemas e a pessoa tem um tempo de escolher aquele problema. E ao mesmo tempo que ela escolhe, ela comenta sobre o problema, né? Então, como ela vê, qual é a visão dela naquele sentido. Então, é por isso que é importante essa técnica, porque você acaba tendo um dado quantitativo, mas também um dado qualitativo, que você pode entender um pouquinho como as pessoas estão se sentindo, né? Entendi. Quando você trata da questão da violência, então, para a gente interpretar alguns dados, a gente usar como comparativo, a gente vê as estatísticas de violência no dia a dia. Quando você fala em sensação de violência, você usa a expressão nuances. Aí você está trabalhando com várias nuances, como bullying, a homofobia, se for o caso, e até a questão da sensação do ambiente dele, com outras questões, como o estupro no período de maio desse ano, a maior incidência de notícias. Isso tem tudo influência sobre essa medição? Então, a gente sempre fala assim que a pesquisa de opinião pública, ela está baseada na opinião das pessoas. Então ela está baseada no sentimento daquele momento. É como se fosse um retrato. É por isso que hoje a gente está trabalhando essas abordagens que são multidisciplinares, no sentido da gente tentar levantar algumas coisas sobre o fenômeno que vá realmente ser um reflexo do que está acontecendo. Então antigamente a gente escolhia uma ferramenta. É como se você pegasse uma ferramenta para consertar uma coisa, né? Hoje a gente pegar uma ferramenta para levantar um fenômeno. Então é muito mais fácil você ir com uma caixa de ferramenta para levantar, para trabalhar um problema, do que você usar uma ferramenta só. Então é nesse sentido que a gente está usando esse tipo de abordagem. E ao mesmo tempo a gente trabalha, então, nós fizemos alguns grupos focais concomitante a essa pesquisa, e a gente fez esses grupos focais assim com segmentos de públicos bem específicos, como você falou, né? Homossexuais, pegamos só idosos, adolescentes, na questão do bullying, né? Mães, no sentido de violência à criança, né? Para que a gente pudesse fazer essa triangulação, a gente chama dessa triangulação de dados. Tem alguns autores que falam sobre bricolagem. Não sei se você já ouviu falar. Bricolagem é quando você corta o papelzinho com bastante e faz uma bricolagem. Faz um outro desenho a partir daqueles papelzinhos ou de pastilhas, né? Tá. Então hoje eles falam que é uma bricolagem a pesquisa, esse tipo de pesquisa quanti-quali, onde você vai pegando dados, e inclusive você aprecia também os dados de incidência que você falou que são os dados agregados, o que está acontecendo na realidade e por que as pessoas estão com uma visão diferente do que acontece na realidade. Aí, como um dado objetivo, para as pessoas não ficarem aflitas, que eu não falo nenhum número, 68,7% das pessoas desse universo da pesquisa acham que cresce a percepção de violência dela. Por que você acha que esse dado, por exemplo, comparado, eu participei da apresentação, os profissionais de segurança pública, da Polícia Militar e Polícia Civil ponderaram, olha, mas os indicadores nossos dos principais
índices de violência estão em queda. A sensação é diferente do número da estatística do registro policial. É por isso então que falei para você, a gente usa o registro e usa também as respostas para a gente fazer. Mas por que as pessoas estão sentindo? Para a gente ver quais são as variáveis que estão interferindo aí nessa sensação de segurança. E aí eu acho, não sei, pessoalmente, que toda essa sensação desse momento do mundo, inclusive, né? Que você vê assim na Síria, na Turquia, né? Então, quando você vê um jornal, você percebe que parece que o mundo todo está mais violento do que era antigamente. Será que está mesmo? Será que no tempo dos bárbaros a violência não era muito mais grave do que hoje, né? Será que antigamente a violência mesmo doméstica dentro de casa não era muito maior do que hoje? Só que hoje nós temos uma outra visão que a gente chama de etnografia, né? É você avaliar o sentimento, a palavra, a linguagem dentro desse contexto atual, e não no contexto antigo, né? Cada conhecimento que a gente tem dentro do contexto. Então, hoje, nós temos mais violência do que antigamente? Até conversando com a minha mãe, ela sempre fala, nossa, o mundo hoje está perdido, porque antigamente não tinha isso. Mas, na realidade, antigamente a gente não tinha, como eu estava comentando com você, né? Essa comunicação tão imediata. Se ela tinha dos mecanismos disponíveis de comunicação à época, que são completamente diferentes, né? Você está no exemplo da mãe aí, do número de programas, por exemplo, com pautas especificamente policiais. É muito maior do que os de jornalismo ou de variedades, por exemplo. Isso tem peso sobre esse tipo de aferição? E mesmo assim, por exemplo, você tinha o rádio, né? Quando você comentava, na época tinha mais o rádio. Para chegar uma notícia, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, da Turquia, demorava muito tempo. Então, quando chegava, já tinha assim, acontecido, já tinha resolvido o problema, já tinha acontecido. Quer dizer, já não era mais o que estava acontecendo no momento. É a mesma coisa que quando você, por exemplo, uma família, o marido sai para fazer uma viagem e fica um mês fora. Aquele cotidiano do que aconteceu em cada dia, antigamente você não tinha, só quando chegava e contava aquilo. Hoje não, você está com o telefone ali, você liga, aconteceu aquilo, caiu, bateu a cabeça, para a criança, né? Então, você vive também aquele momento com todo mundo. Então, você acaba também trazendo aquela violência para dentro da sua casa, porque quando você se compara a uma outra pessoa, você acaba dizendo, está acontecendo com ela, pode acontecer também comigo, o cara não tinha nada a ver, foi morto lá, então eu posso também morrer saindo com meu filho da escola, e aí você vai ampliando a sua sensação de segurança, né? Quando você mencionou aproveitar a questão dos veículos de comunicação, a Polícia Militar, por exemplo, se surpreendeu, até porque eu acho que ela convive muito mais no noticiário chamado imediato do dia a dia, com o rádio como veículo, e tem vários programas e colegas que fazem isso, ela se surpreendeu de não ser mencionado na avaliação preliminar e mais objetiva do comando da polícia, com quem eu conversei. Eles acham que, por exemplo, o fato de ser uma pesquisa aqui com especialistas ou gente do meio não necessariamente são, no comparativo assim, simbólico com o restante da população, de pessoas eventualmente que ouvem rádio. Pode ter esse indicador? Eu acho que sim, porque, por exemplo, como são especialistas, são pessoas que normalmente têm uma atividade muito grande, né? Saem de manhã, podem escutar o rádio no carro, né? Que são momentos assim curtos, né? E hoje, com o celular, as pessoas, né, pegam a internet, então a internet aparece bastante. Aparece bastante, a internet e a TV. Então eu acho que isso daí está muito mais no perfil mesmo da amostra, né? Porque a gente sabe que o rádio ainda tem uma permeabilidade muito grande nas donas de casas, por exemplo, que não trabalham, ou pessoas que fazem serviços mais rotineiros, que o rádio fica ali, né, ligado o tempo todo. Então, essa sensação, ela vai ser permeada por essas pessoas, e essas pessoas, elas vão se reportar a essas lideranças, e normalmente, né? E as lideranças vão filtrar o que essas pessoas estão falando. Mas para aproveitar esse indicador, tem um percentual muito grande da questão de como se informa sobre isso, além do rádio, da TV e da internet, o grupo de trabalho, amigos e o ambiente de casa. As pessoas falam sobre problemas de violência no dia a dia, expõem aos outros, né, os próximos. E até no trabalho, tem uma incidência grande no trabalho, né? Então, porque as pessoas estão chegando, estão comentando. Porque assim, a notícia hoje, ela faz parte do trabalho, ela faz parte daquela conversa informal, que antes você contava da família, etc. Hoje não, você está discutindo sobre até
um fenômeno que a gente entende na opinião pública como um compartilhamento de emoções, né? Então, você, por exemplo, se você for viajar e ficar 15 dias fora e tiver uma pilha de jornal quando você chegar em casa, qual que é o jornal que você vai ler primeiro? É do dia seguinte, do dia anterior. Você não vai pegar aquele último, né? Mas por quê? Não é notícia também para você? Se você não leu naquele jornal, né, o jornal local, etc., também é notícia, mas é muito mais fresca a notícia do dia anterior. Os factuais com os outros, mas você pode perder uma informação muito importante que ficou lá. Mas por que você faz isso? Porque esse compartilhamento das emoções faz com que você sinta parte da população. Então, se alguém chegar lá e começar a discutir sobre uma coisa que eu não estou sabendo, eu me sinto fora. Então, eu quero me informar também para me partilhar daquele momento. E hoje, você pega, por exemplo, as pessoas, os jovens, né? Eles estão almoçando, estão jantando, eles tiram a fotografia do prato, manda para o colega para ver como é que é aquele prato. Então, ele está compartilhando aquele lugar que ele está comendo, ele está compartilhando o que ele está fazendo, né? Isso. E aí até é interessante, porque às vezes você vê um monte de jovens sentados, eu vejo lá na universidade, todo mundo sentado assim no banco, né, na praça, cada um com o seu telefone celular, passando mensagem, e o cara que está do seu lado, você não está fazendo uma conversa com ele. Então mudou um pouco a relação, né? A comunicação eletrônica ao invés do parceiro logo do lado. Então a gente vê que essa comunicação que vem, por exemplo, que a gente chama de na televisão, e essa comunicação que vem do coletivo, ela está muito mais forte, muito mais presente hoje, né? Que peso tem o fato de, por exemplo, ter sido feita a medição e as entrevistas em maio de 2013, né, esse ano, sobre a questão do estupro, por exemplo? Foi comentado, olha, nesse período, coincidentemente ou não, tem uma série de matérias relacionadas a esse indicador de violência em específico. Então, é por isso que eu falo para você que a gente tem que pegar a análise dos dados, a triangulação dos dados é isso, pegar os dados e fazer uma triangulação para ver que peso tem, como é que comprometeu, que não comprometeu, né? O que isso significa? Significa, inclusive, que a gente pode dar um peso grande à mídia. Né? Porque se a mídia está interferindo assim, e a gente já sabia disso em estudos sobre opinião pública mesmo, né? Que os dados que são, os fenômenos que são comentados, eles afloram mais. É como se você pusesse uma água e começasse a borbulhar. A água vem porque está borbulhando. Depois, se você apagar o fogo, aquilo não sai fora da panela, né? Um leite, alguma coisa assim. Então, é bem nesse sentido mesmo. Nós temos que estudar o fenômeno da opinião pública e quais são os intervenientes, as variáveis que vão comprometer essa sensação. Se 68,7% das pessoas acham que cresce a percepção de violência, 41%, segundo os dados, acham que a questão dessa percepção da violência em Bauru está igual a outras cidades. Aqui é qualquer outra cidade, cidades do mesmo porte, ou isso não tem muita importância? E tem a questão de você estar falando, como é que é esse dado comparativo no emocional aí? Se é a cidade que eu estou indo, tenho 2 lugares, ou é a cidade que eu conheci há alguns anos? Então, eu acho assim que essa pergunta é até uma pergunta meio capciosa, que a gente queria saber assim, se ele acha que ele veio para um lugar melhor, ou se ele acha que ele está num lugar pior em termos de violência, né? Mas é assim, bem subjetivo, no sentido de você saber se ela está comparando, nós pedimos de uma cidade do mesmo porte, mas se a pessoa está comparando com uma cidade que é mais violenta, uma cidade que é mais interiorana, vamos supor, no final do estado, né? Ou uma cidade bem perto de São Paulo, que tem um outro tipo de violência, Osasco, né? Então, eu acho que a gente está mais trabalhando a imagem da cidade nesse sentido, né? Nós temos uma imagem de uma cidade que também não é uma imagem de uma cidade com pouca violência, como a gente via há 20 anos atrás, né? Que quando a gente fazia essa pesquisa, nós fizemos em 96 uma pesquisa sobre isso, sobre violência, e aqui a imagem da cidade que era uma cidade que não era violenta, que era uma cidade super pacata. Hoje a gente viu que essa percepção já está mudando, que a gente está achando que a violência está chegando em Bauru. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Né? Por quê? Problemas de drogas que também foram relatados, etc. Que, de certa forma, a gente acha que a gente divulgando ou falando muito é uma forma da gente também minimizar esse problema. E a gente tem que pensar melhor como a gente vai fazer uma divulgação. Né? Como você estava falando, às vezes a gente vai numa cidade e vê muitos policiais. É segura. Não, para mim, quando eu chego numa cidade que eu não conheço e vejo um monte de policial, eu falo, será que aqui tem muito problema? Por que tem tanto policial? Assim, né? Porque a polícia ostensiva, de certa forma, se está armada, se não está armada, você
Fala, alguma coisa tem, porque tem tanta polícia, né? Então precisa pensar em como a gente vai comunicar algumas coisas, se aquilo vai trazer, porque isso faz parte da qualidade de vida da cidade. Não é questão de a gente falar, não, eu sou jornalista, eu tenho que divulgar, eu tenho que passar os fatos reais, né? Tudo bem, você tem que passar os fatos reais, mas não tem que duplicar ou triplicar aquilo porque você fala de manhã, depois você fala às 10 horas, depois você fala às 11, depois fala às 2, toda hora você está comunicando aquilo. Então aquilo parece que replica. Um estupro, por exemplo, até as meninas lá da universidade falam, não, teve não sei quantos estupros. Aí se a gente for ver, foi 3 estupros, 4 estupros. Tudo bem que é uma coisa horrível e que 4 é bastante, né? Mas a realidade parece que foi 20, 30. Porque do jeito que foi comentado, né? Então a pessoa fala, está todo mundo. Então a gente estava com medo, principalmente no público jovem, né? Estava com medo de ser abordado. Por outro lado, você tem um elemento de que, mesmo não sendo em volume tantos casos assim, o fato é que se você pega um ato de violência de tal grau como estupro, inevitavelmente você tem que ver a percepção, por exemplo, dos editores, dos jornalistas, do peso que se dá por causa de ser algo combatido emocionalmente por aquele que está fazendo a edição do material, né? O peso da sua influência sobre a análise. E também, às vezes, você querendo divulgar muito, você acaba até, como eu vou dizer, vulgarizando aquilo. Como a gente está no cinema, né? Você vê tanta agressividade que depois você fala, mas aquilo não foi tanto, porque você passa a acostumar com aquilo. Então isso é uma coisa ruim, além da sensação de insegurança também, que é uma coisa que provoca estresse, que diminui a qualidade de vida das pessoas, né? Porque as pessoas ficam sempre estressadas, sempre ligadas naquela problemática. Lembrar de um dado aqui que afeta boa parte do comportamento da mudança, a gente está falando de pesquisa, de percepção de violência aqui, no dia a dia das redações de jornais, para emprestar para a nossa conversa. Boa parte dos editores de jornais regionais, como aqui em Bauru, costumam ou evitar ou dar em menor destaque, por exemplo, os casos de suicídio, porque foram percebendo no tempo a resposta da redação no contato com a população e, infelizmente, isso incitava aqueles potenciais suicidas a procurar o modus operandi, a forma de fazer suicídio. E isso mudou o comportamento dentro das redações, uma relação do dia a dia com a prática. Então, você vê, são coisas assim que a comunicação, às vezes, ela não tem um estudo aprofundado sobre isso, né? Mas que eu acho que é uma coisa importante. Porque você fala, não, estou querendo que o pessoal seja democrático, estou querendo mandar todas as informações mais, né, com a maior lisura possível. Mas na medida que todo mundo faz isso, acaba trazendo também alguns problemas para a sociedade, né? A questão dos principais problemas é ter 1/4, 25,2% relacionado a roubo e assalto. A polícia aí é mais técnica, ela fala roubo e furto, e ela divide isso tecnicamente, até por causa da legislação. No universo emocional do leigo no dia a dia, ele não faz tanta distinção assim. Aliás, jornalistas mesmo costumam se enganar daquilo que tem violência, aquilo que não tem violência, né? Que peso tem esse tipo da semântica ou do conteúdo sobre esse tipo de aferição? Tem muito peso, porque, por exemplo, o assalto, né? Quer dizer, o furto, né? Eu estou fazendo errado. Sim. O furto, ele, por exemplo, você entrar na casa da pessoa, a pessoa não está lá, o próprio criminoso, ele não tem intenção de dar de cara com ninguém, ele quer pegar alguma coisa para vender, ou para trocar, ou para... e quer dar o fora, não quer problema maior para ele, sim, né? Então é um problema, assim, muito menor do que aquele quando você vai ameaçar, seja por coerção, só grupo, para pessoas, né, que não pegaram o domínio. O roubo, você tem o ingrediente da ameaça ou do emprego da violência, né? Com arma, o furto, o cara leva alguma coisa e às vezes você nem vê. Então, normalmente, o roubo, ele tem menor incidência, tem muito mais furto, né? Sim. Que a pessoa. Mas quando você, por exemplo, entraram na minha casa, roubaram minha casa, você fala roubaram, né? Mas você não estava lá, então você fala... então, no coloquial do dia a dia, isso acaba também fazendo com as pessoas... Por exemplo, você pode não ter ninguém diretamente da sua família que sofreu algum tipo de violência, mas você teve um primo da vizinha que contou para a vizinha contou, então você se sente como... eu tenho vários conhecidos que aconteceu, porque aconteceu com não sei quem, e você vai fazendo essa relação, né? Sério, tem um tabu no meio do jornalismo relacionado à questão comportamental no dia a dia, e eu empresto esse dado aqui, até comentei na redação do jornal quando fiz essa matéria e transferi isso aqui para a TV Pública também, que é a forma como as pessoas estão lidando com os seus sentimentos. Eu acho que esse dado aqui poderia ser apropriado, por exemplo, para um estudo de psicologia com outros elementos. Eu me refiro à questão da violência contra animais estar acima no número de dados em relação à violência contra o idoso. Se a gente pensar na relação humana, na relação com a vida,
parece uma distorção. E aí tem outros elementos de como as pessoas no dia a dia estão apropriando as suas angústias ou suas, aspas, deficiências emocionais mesmo, com esse indicador. Isso pode revelar isso ou ter mais notícia, ter tido mais notícias sobre violência animal nesse período da amostragem? Eu acho que são várias coisas que vão interferir aí, né? Na nossa cultura, por exemplo, nós não temos a cultura de respeitar o idoso no sentido assim intelectual, da sua experiência, etc. Né? O idoso não sabe nada, ele já está ficando meio gagá, né? E a gente vê isso até na universidade, por exemplo, o professor que se aposenta, livre docente, etc. Ele não é chamado mais para fazer palestra, não, porque já tem idade, né? É um contrassenso. Quando já é diferente na cultura japonesa, né? Que você, por exemplo, vai fazer alguma coisa, o jovem vai pedir uma opinião para o idoso. E a nossa sociedade ocidental, na maioria das vezes, ela considera o idoso uma pessoa que já não tem mais função para a sociedade. E isso, então, vai dar essa violência. Inclusive, a gente fez um grupo focal com o idoso, né? E uma das violências que eles mais reclamam é a violência na família, das pessoas, assim, não ligarem, não darem atenção para eles. Então, falou alguma coisa, esqueça, a pessoa não leva em consideração isso, entendeu? Então, isso é uma violência, porque é uma violência até intelectual, mas não é uma violência física, mas é uma violência você não respeitar essas pessoas com a sua experiência, né? Tirar sarro, brincar com aquela pessoa, não deixa de ser até um bullying, né? Porque a pessoa fica ali solidária. Ontem saiu no jornal que uma senhora de 103 anos foi botada para fora da casa, né? Eu li assim rapidamente, não vi a notícia. Então você vê, a gente não tem esse respeito. Você, por exemplo, um pai, uma mãe, uma avó, cuida de uma criança até 5 anos, dá banho, faz tudo, né? E depois, quando você fica idoso, as famílias têm que cuidar dessas pessoas que às vezes não sabem atravessar uma rua sozinho, não dirigem mais, né? Só que não existe esse comportamento, existe assim, como se carregasse um fardo. Uma criança, você não carrega um fardo, você acha, faz tudo porque ela é uma criança, né? Mas um idoso você acha. Então, essa parte cultural também ela vai impactar nessa resposta aí, né? Então, por exemplo, hoje as pessoas que não têm filhos, né, tem um cachorrinho. Estava comentando que tem cadeirinha para pôr no carro do cachorrinho, tem brinquedos. Gasta uma grana com o pet e não gasta com o idoso. Pai, avó em casa. Infelizmente, isso é questão de um dado para a sociedade rever os comportamentos. Eu acho que a gente teria que ter... Hoje a gente está tendo, por exemplo, tem a UNAT lá, que é a Universidade de Terceira Idade, né, que traz essas pessoas para compartilhar e temos turismo para idosos, porque a nossa população está envelhecendo mais, quer dizer, não está morrendo muito cedo, né? Então nós temos uma população mais idosa, está mudando também a parte, né, a composição da sociedade, nós temos mais idosos, né? E para aproveitar nosso bate-papo aqui do tempo, mais 2 elementos. A questão da motivação, ou motivo da violência, 32% relacionados à questão genérica da educação e 18,7% com droga. Aqui eu uso um dado da polícia de novo. A polícia militar, sobretudo, que trabalha mais no dia a dia da relação com a rua, enquanto a civil investiga, apura, né, por questão da atribuição institucional, ela tem repetido que ela está enxugando gelo. E a questão da droga é o maior elemento. De cada 10, 7, de cada 10, 8 ocorrências estão ligadas à alimentação do consumo, principalmente por jovens e adolescentes, infelizmente, ligados ao tráfico por causa do roubo ou do furto aí. Nesse caso aqui, ela aparece numa outra dimensão. Isso modifica? Eu acho assim que mesmo que a droga esteja em segundo lugar, quando você fala de educação, você está falando em educar para uma vida melhor, em educar para não há drogas, né? Educar para que a pessoa tenha... eu acho que indiretamente está tentando minimizar o problema da droga. Então, quando educação, as pessoas falavam assim, atirar as crianças da rua à tarde, no período da tarde, ter atividades para as crianças, né, para os jovens, para o adolescente, porque hoje a gente tem aqui no Brasil a escola num período só, né? Nos outros países, no mundo todo, a escola é o período integral, porque como os pais começaram a trabalhar fora, etc., a criança fica mais sozinha, né, no período que ela está em casa, porque todo mundo trabalha o período integral. Então, que tenha atividades para essa criança, atividades de lazer, de passeios, etc., que seja em conjunto e que seja alguma coisa orientada. Então, isso já reflete que a educação vai trazer um comportamento diferenciado nessas próximas gerações, né? Nós fizemos uma pesquisa de um grupo focal com adolescentes sobre trânsito e álcool
lá na Unesp, e eles próprios, que são adolescentes, de 18 a... Eu falo de adolescente porque hoje 18 anos ainda é adolescente, né? De 18 a 25 anos, eles falaram que o que para eles seria, para eles pararem de dirigir alcoolizado, teria que ter mais blitz e mais fiscalização. Porque eles sabem dos problemas que podem ocorrer, mas eles acham que não vai ocorrer com eles. Eles sentirem o peso da não impunidade aí, no caso. Da não impunidade. Então são coisas que a gente surpreende a gente, o jovem falar que ele quer ser coibido, repreendido, né? Porque o que aconteceu nos outros países foi isso, ou com o cinto de segurança, quando a gente começou aqui, foi, né, primeiro uma campanha educativa e depois foi uma coerção mesmo para ser imposto um hábito, porque na medida que você impõe aquele hábito, depois ele pode trabalhar para o coletivo e não só o individual. Porque você pode arriscar a sua vida, mas não pode arriscar dos outros, né? E um outro dado, mais para uma questão de prestação até de serviço público aqui, que eu chamei a atenção, de que o serviço de disque denúncia, 181, para as pessoas fazerem no imaginário, e quem decora que o serviço de denúncia é 181. A gente lembra do 190 da Polícia Militar e o 193 do Corpo de Bombeiros, no geral, no dia a dia, né? Até quando tem aperto fica gravado já no inconsciente. Mas 58,75% na pesquisa só ouviu falar e 23,75% nem conhece. Eu vou incluir um ingrediente para você comentar que eu coloquei com a polícia, que aqui não está embutido só o fato de que precisa de campanha ou divulgar esse número, não está embutido aqui um elemento também que nós não estamos desenvolvendo espírito de cidadania, porque eu disse que denúncia aqui envolve a capacidade ativa do cidadão de saber que ele pode participar com ações de segurança pública, indicando anonimamente criminosos ou pistas, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa importante, tanto é que tem uma questão aí que a gente perguntou, como é que a prefeitura deve participar com a violência, né, com projetos, como é que é a segurança pública, e a gente perguntou como você deve participar, e são líderes. Teve um índice, eu não lembro de cabeça agora, mas teve, acho que 15% que falou que não pode participar de maneira nenhuma. Quer dizer, ele não acha que ele pode participar, né? Porque ele não vê mecanismos. E para isso também a gente precisa criar mecanismos. Às vezes você vê uma criança na rua fazendo malabarismo com limão e você fala, o que eu vou dar? Uma moeda? Fica mais fácil porque eu me sinto que eu estou ajudando, né? E que a minha consciência não fica pesada. Mas na realidade você deveria ter um local para você ligar, porque a criança não pode ficar ali, ela está correndo o risco de ser atropelada, né? Ela está pegando dinheiro para fazer uma coisa que talvez não seja lícita, né? Para usar para droga, você não sabe, né? Então, eu acho que assim, nós temos que ter mecanismo, a sociedade tem que ter mecanismo para fazer essa ligação com o poder público, para ligar para a polícia porque está acontecendo um barulho, porque ela acha que tem uma pessoa ali, né? Como existe nos outros países que... Tem países, como os Estados Unidos, você tem áreas de residencial que você tem que ter um cartão de noite para você estacionar na rua, porque é o seu carro que está lá. Se a polícia passa lá e vê que tem um carro que não tem um cartão, que não é daquela área, ela quer saber de quem que é aquele carro, para evitar também esse tipo de roubo, de alguma coisa, né? Então, você acaba sendo vigiado, né? De toda forma. E isso é interessante, porque se a pessoa que está naquele bairro, ela vê que tem um carro diferente, ela liga para a polícia e fala, tem um carro parado aqui que não é da rua, né? E isso a gente não tem, né? Porque é impossível, mas há uma medida que a população ajuda, né? Tem gente andando na rua de noite, ela liga. Claro. Olha, tem gente andando aqui à meia-noite, não é comum. Aí a polícia vai atrás e vai ver o que aconteceu. Então, você pode participar com os mínimos detalhes, só que você acha que não pode participar porque você não tem os mecanismos, né, para isso. Célia, com uma curiosidade que alguém pode ter tido em casa, quem tiver ter acesso à pesquisa, tem algum site ou algum indicador para ter todas as planilhas, os elementos, ou procurar alguém na universidade, teria algum endereço? A gente pode procurar na universidade. Nós vamos colocar no blog do núcleo, mas ainda não está, os dados não estão lá no blog do núcleo, para disponibilizar no núcleo. Mas pode passar um e-mail, Núcleo de Opinião Unesp, Núcleo Unesp. A gente coloca na tela logo em seguida, né, para você poder acompanhar embaixo. Núcleo, acho que é opiniãounesp.gmail.com. Tudo bem, mas a gente põe no GC, a gente chama do gerador de caracteres e informações. Obrigado por você ter conversado conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Hoje nós conversamos sobre as demandas e perspectivas sobre a violência em Bauru. Uma pesquisa foi realizada pelo projeto, executado pela professora doutora Célia Retz Godoy dos Santos e a Lucilene Gonzalez. A Célia é coordenadora do Núcleo Opinião Unesp. Até o nosso próximo programa.